Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. Nesse vídeo aqui eu queria conversar com você sobre autodefesa energética. Queria compartilhar aqui com você 10 motivos do porquê você deveria pensar nisso, do porquê você deveria se preocupar com isso e porquê você deveria começar a aprender a fazer isso. E o primeiro motivo é porque ninguém vai fazer isso por você. Então, aqui eu queria dizer o seguinte, né? Muitas pessoas têm uma ideia de que, por exemplo, elas têm um amparador espiritual, né? De que elas têm uma proteção, ou de que, eu sou uma pessoa positiva, então eu tô protegido. Também uma ideia de que, Deus não vai permitir, né? Se eu for uma pessoa de Deus, Deus não vai permitir que nada de mal aconteça para mim, que eu não tenha nenhum ataque espiritual, espíritos obsessores. E se por um lado isso tem um sentido, isso é verdade, porque uma frequência alta, uma conexão boa, bons amigos espirituais, boas companhias espirituais vão realmente, de uma certa forma, colocar nossa energia num lugar mais alto, e quanto mais alta a frequência, menos perigos em termos de sintonia, certo? Então, realmente, se você é uma pessoa que se conecta com Deus, naturalmente, você está próximo a energias muito mais salutares e muito menos suscetível. Só que, uma coisa que eu acho que a gente precisa entender: autodomínio energético tem a ver com crescimento. Crescer tem a ver com ser capaz de fazer por si mesmo. Eu acho que essa consciência é importante que a gente tenha. Nós estamos num momento da evolução que a gente, de uma forma geral, todo o planeta está ampliando a consciência e nós individualmente também estamos ampliando a nossa consciência, porque ampliação de consciência é o que está acontecendo agora na transição planetária. E falando assim por cima, né, uma conclusão que a gente pode chegar é que quanto mais consciência, mais energia, né? A natureza da vida tem a ver com energia, a natureza de Deus tem a ver com energia. Por que eu tô falando isso? Porque você, filho de Deus, imagem e semelhança, né? Em estados avançados de consciência, vai começar a descobrir que existe um universo energético e que esse universo ele pode ser manipulado por você, para o bem, para o mal, para sua intenção ou não. Ou ainda, existe um universo energético em que você interage, né? Hoje a gente começa a acordar para uma dimensão energética, principalmente aqui no plano físico. Existe uma dimensão que a gente não está vendo e que está por trás de muitas coisas, se a gente não fosse dizer todas, né? Porque tudo é energia. Então existe um universo energético que a gente não vê, mas a gente começa a sentir, começa a perceber e logo a gente começa a perceber que isso também está nas nossas mãos, né? Então, concluindo a outra ideia, Deus, um estado de consciência muito mais ampliado que o nosso, né? Que é o estado de Deus, que é você em outro estado de consciência, cria a realidade, lida com a realidade, interage com a realidade através da energia. E você, filho de Deus, crescendo em termos de consciência, crescendo espiritualmente, evolutivamente, vai começar a precisar aprender a fazer isso, tá? Alguém pode fazer por você? Digamos que pudesse. Será que isso é crescer, né? Porque crescer, em todos os sentidos, para o ser humano, por exemplo, significa ir sendo cada vez mais capaz de fazer coisas por si mesmo. Então, crescer espiritualmente tem a ver com ser capaz de dominar energias, se defender energeticamente, criar através das energias, se equilibrar energeticamente, se curar através de energias. Então, tudo isso tem a ver com autodomínio energético. Aqui nesse vídeo nós estamos falando principalmente sobre defesa energética. Então, ninguém vai fazer isso por você e nem deveria. Ponto 1, tá? Você
deve começar a aprender a dominar um universo que começa a se abrir e que nós estamos começando a perceber que existe. Ponto 2. Autodomínio energético significa que você não vai mais, não só precisar de que alguém faça isso por você, mas você não vai mais ser tão suscetível a ataques energéticos, intoxicações energéticas, más intenções energéticas ou até mesmo sujeirinhas energéticas que a gente pega nas interações. Então, a gente precisa ter consciência que existe uma dimensão energética e que nós interagimos com ela, tanto no plano físico, né? Existe uma troca de energias entre pessoas, como com o plano espiritual. Existe uma troca de energias com espíritos com outra dimensão. E essas energias podem ser boas, bom pra gente, ou podem não ser boas. E quando elas não forem boas, nós precisamos ser capazes de perceber e ser capaz de saber o que fazer com isso, para que a gente tenha autodomínio, para que a gente não fique frágil, suscetível, exposto a essas interações e então que a gente não se prejudique por causa das interações. Se eu tenho autodomínio energético, eu percebo, eu sei me defender e a energia para de ser um problema para mim, certo? Falei sobre ampliação de consciência e energia, né? Então, nós estamos ampliando nossa consciência. Logo, quanto mais consciência, mais energia à nossa disposição. E para que isso não vire contra a gente mesmo, né? Porque é aquela coisa. Se você dá muita coisa para uma pessoa que não tem capacidade de lidar com aquilo, isso pode virar uma arma na mão de uma criança, né? Se você dá muito dinheiro para uma criança, por exemplo, isso, em vez de ser uma coisa muito boa, vai ser um problema, porque ela não sabendo lidar com aquilo pode trazer muitas consequências. E isso vale para muitas reflexões, né? Se eu tenho muita energia e eu não sei o que fazer com isso, isso pode começar a se voltar contra mim mesmo. Energias que podem ser usadas para me fazer mal, já que eu não estou usando, né? Energias que podem ficar desequilibradas e podem me desequilibrar. Energias excessivas podem fazer com que uma pessoa adoeça, se desequilibre, cause até problemas de efeito físico, né? Aquelas coisas que a gente fala, excesso de ectoplasma pode causar acidente de percurso, pode causar muitos problemas em termos de acidente de percurso. E nós já vamos falar sobre isso. Então, quanto mais energia eu tenho, mais eu preciso saber lidar com isso. 4, mas energia é uma característica, né, e uma consequência de estarmos evoluindo. Então, se eu estou evoluindo, eu logo vou precisar dominar essa dimensão. Falei sobre isso agora mesmo. 5, para meu próprio bem-estar, para, por exemplo, me libertar de mini doenças, né? Então, o bem-estar do dia a dia, e isso vale pra gente comer bem, dormir bem, tem muito a ver com domínio energético. Porque muitas vezes o fato da gente não estar dormindo bem, o fato do nosso corpo físico não estar tão bem, tem a ver com desequilíbrios energéticos, com causas de fundo energético e nós nem estamos conscientes disso. Então, desde uma gripe, um resfriado, que pode sim ter uma causa energética, né? Uma energia intoxicada, uma energia desequilibrada que passou perto de mim, um excesso de energia não trabalhada, tudo isso pode causar uma mini doença. Existem problemas energéticos que podem causar até, por exemplo, uma depressão. Então, alguém pode falar assim, será que uma depressão pode ser causada totalmente, por exemplo, pela aproximação de uma presença ou um espírito desequilibrado? E eu te diria que sim, já vi isso acontecer. Aí você fala assim, mas calma, como assim? A depressão da pessoa é causada totalmente por aquele espírito, por uma contaminação energética? Sim, é possível.
É possível. Então, quer dizer que se eu tirar aquele espírito, se aquela energia não chegar mais na pessoa, ela passa a depressão dela de uma hora para outra? Sim, isso existe. Não é a maioria dos casos, não é uma coisa que a gente deva pensar assim, nossa, então é por isso que tá todo mundo com depressão. Não, no que eu vejo, né? Como terapeuta, por exemplo. Mas eu diria que 5% dos casos, sim, isso acontece. A pessoa não percebe que está sendo influenciada energeticamente, não percebe a presença e aquela energia contamina a pessoa e faz a pessoa cair em pensamentos obsessivos, obscuros e a pessoa fica em depressão profunda. Uma dica para você perceber isso é quando o seu estado interior emocional muda bruscamente, né? Então, quando casos de quando o problema é energético, espiritual, a pessoa tá tendo um tipo de vida e de repente, de um momento para o outro, aquilo, o padrão muda muito, né? E aí ela cai na depressão. Então, a gente, com domínio energético, a gente consegue perceber essas coisas acontecendo, né? Porque quem não tá atento para as próprias energias não percebe a sutileza das mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Por não perceberem, elas não entendem. Por que caiu de um momento para outro? Não tem explicação, ela não entende, ela não desconfia e ela não faz um movimento no sentido de se defender. Então ela fica, muitas pessoas ficam numa situação dessa por muito tempo. Sendo que se ela aprende a fazer uma defesa energética, só de chacoalhar bem a sua própria energia começa a afastar aquela presença. Então sim, você pode curar, por exemplo, uma depressão energeticamente. 6. Por que você deveria se preocupar com domínio e defesa energética? Para melhorar os seus resultados na sua vida, aquilo que você está construindo em todos os sentidos, né? Mas digamos que você está investindo a sua energia para várias coisas, para trabalhar, para sua saúde, para fazer academia, coisas que você faz na sua vida e que você espera resultados. Muitas vezes podem existir contrafluxos energéticos, né? E mais uma vez aqui tem a ver, às vezes, com intenções negativas contra você ou até mesmo com presenças espirituais que possam estar perto da gente, não tão positivas ou mesmo que não gostem da gente. Então, quando existe essa carga contrária, essa energia atinge os seus resultados, né? Pode atingir coisas que você está fazendo o seu melhor para darem certo, mas como aquela energia está contra, faz as coisas darem errado. E existe, né, por exemplo, um exemplo que todo mundo acaba já passando, mas às vezes não tem consciência de que isso pode ser um assédio espiritual, uma presença espiritual, é quando, por exemplo, pequenos acidentes de percurso. Né? Muitas pessoas têm esse tipo de experiência, às vezes num dia, aquele dia que a gente fala, pô, hoje tá tudo dando errado, né? Hoje todo mundo me fechou no trânsito, hoje as pessoas estão me maltratando, ou então a gente vai fazer uma viagem e todo mundo trata a gente mal, as coisas dão errado, a gente perde, a gente chega atrasado, ou então coisa de trânsito é muito comum. Estrada, por exemplo, nossa, as pessoas parecem que estão fechando você, as pessoas parecem que estão com raiva de você do nada. Não é o seu padrão habitual, não é assim que as coisas são, mas existe um dia que parece que tem uma raiva contra você. Você já percebeu isso? Muitas pessoas têm essa experiência e esse relato. E isso pode ser explicado por uma presença espiritual não tão positiva ou com intenções contra você. E quando uma coisa dessas acontece, possíveis acidentes de percurso são muito possíveis. É muito possível que você tenha um acidente de carro, é muito possível que você tenha até um pequeno acidente físico, né? Tem uma queda, um tombo, é possível que você tenha uma desavença maior com alguma pessoa da sua família. Você já percebeu quando, por exemplo, do nada, alguém que tem um tipo de reação com você, naquele dia você percebe que a energia tá diferente, aquela pessoa tá raivosa com você de um jeito que não é normal e ela começa a te atacar de um jeito que não é o normal dela. E aí, para quem tem,
né, consciência energética, consegue perceber e falar, nossa, pode ser que tenha boi na linha aí, pode ser que tenha alguma presença aí interferindo, né? Agora, se você não está consciente, você não faz o que é preciso fazer, você cai naquilo, naquela raiva, naquela desavença, e pode ser que existam grandes estresses, assim, de relacionamento, né? Então, esse era o próximo ponto que eu ia falar. Contrafluxos para evitar acidentes de percurso, para evitar mini acidentes, né? Quando a gente sabe mexer energia, limpar energia, quando a gente tem defesa para estabilizar o ambiente ao nosso redor e sabe o que fazer, a gente pode evitar problemas de trânsito, problemas de pequenos acidentes e problemas de desavenças ou de que coisas deem errado, coisas que a gente está construindo comecem a dar errado, tá? Então, já comecei a falar do 7º ponto, relações. É muito importante que a gente tenha domínio energético para que as nossas relações se mantenham harmoniosas e harmonizadas o maior tempo possível. Como eu falei, às vezes é uma coisa maior, às vezes é uma presença energética, uma presença espiritual que vai interferir e que vai ser o boi na linha das relações. Então pode ser que exista uma pessoa que tenha raiva de você, que tenha uma tristeza de você, isso tudo estimulado por uma presença de fora. Mas pode ser que a sua própria energia contaminada, intoxicada. Então, por exemplo, ai, a minha energia tá ruim, as minhas emoções estão ruins, tem muita coisa que não tá resolvida aqui dentro de mim. Pode ser que esse padrão energético, a outra pessoa lendo, ou eu já falei até sobre um vídeo sobre isso aqui, outras pessoas percebendo as emoções e as energias que estão em você, reajam de forma negativa a isso. E aqui pode sim ser a causa de problemas de interações, né? Então, quando eu tenho defesa energética, eu sei o que fazer com a minha energia para limpar ela. E quanto mais limpa a minha energia estiver, menos risco de isso. Como que eu vou falar? De isso estimular alguma coisa de reação contrária nas outras pessoas. E para as pessoas que estão com a gente sempre, que amam a gente, é uma coisa. Agora, as pessoas que não têm essa, sabe, esse deixa pra lá, que quem ama a gente acaba relevando muita coisa. Quem não conhece, às vezes, a gente às vezes sente a energia e não tem essa coisa de relevar. Então, ela já reage de forma brusca às nossas energias, mesmo que assim rápido, entendeu? Sem dar uma segunda chance. Então existem pessoas, provavelmente você conhece pessoas que sejam assim, que se você fala assim, essa pessoa ela é um amor, ela é legal, ela é, não era para ela ter tanta gente contra ela, ou então não era para ela ser tratada dessa forma, sabe? E aí o que explica pessoas legais, por exemplo, sendo tratadas não tão bem, sendo deixadas de lado, ou até pessoas que acabam, as pessoas esquecem daquela pessoa. Causas de fundo energético. Existe ali uma informação energética naquela pessoa que não está inspirando boas reações nas outras pessoas. Então, às vezes, o que uma pessoa precisa para mudar, né, os seus relacionamentos e a sua vida social é somente ter domínio energético e defesa energética. Perceber o que não tá bom, se é dela, se não é dela, e fazer a limpeza necessária. Isso pode mudar completamente a vida social de uma pessoa. 8. Por que você deveria? 8º motivo por que você deveria desenvolver a sua defesa energética para ter mais paz interior. Então, pensando em tudo isso que a gente já está falando até aqui, né? Se eu melhoro a minha energia e ela melhora minhas relações, melhora meus resultados, ela melhora, impede que eu seja atacado energeticamente. Obviamente, né, que se eu tô com a minha energia mais limpa, mais equilibrada, obviamente que o meu estado interior começa a acompanhar isso, ficar mais harmonizado e logo eu vou ter
mais tempo, né, sentindo paz interior. Eu vou ter mais espaços mais longos na minha vida, onde eu vou estar harmonizada, sentindo paz interior. 9, lucidez. Quanto mais defesa energética, quanto mais você entende e sabe fazer defesa energética, mais lúcido você está. Então, aqui eu quero falar exatamente sobre isso, sobre você ter consciência energética do que está à sua volta, do que está sendo gerado por você. Então, com consciência energética, você fala, pô, eu tô com emoção ruim, eu tô com frustrações, eu tô com coisas não resolvidas na minha vida, necessidades. E todas essas coisas que não são tão legais estão mexendo na minha energia, tô consciente disso, né? Então eu preciso atuar energeticamente. Outra coisa, eu estou consciente agora que eu consigo perceber energia, eu estou consciente de que tem presenças aqui perto de mim, né? Que não estão me fazendo tão bem energeticamente, ou mesmo as minhas interrelações com algumas pessoas estão com desavenças, a gente não tá bem resolvido. Então, isso tá trazendo uma carga energética para mim que está me fazendo mal energeticamente. Quanto mais autodefesa, maior lucidez de como está a minha energia, de como está a minha casa, o meu ambiente, de como estão os lugares que eu chego, de como estão as pessoas que andam comigo, até animais. Você consegue perceber como está o animal energeticamente. E essa lucidez também serve para... Quanto mais lúcido eu estou, mais acesso eu tenho a quem eu realmente sou. E quem eu realmente sou sabe muito mais coisas do que a minha mente, né? Um Windows 97 que roda aqui no automático. E quanto mais acesso eu tenho a quem eu realmente sou, mais acesso, mais eu me manifesto com lucidez nesse plano. Então, uma coisa que é importante, ter acesso a quem eu sou de verdade e ter lucidez da real condição energética do meu ambiente, de mim mesmo e das minhas relações, para que eu possa me antecipar, né, a problemas e também ter uma clareza de como lidar com eles. 10. Melhorar a minha conexão com paradores, melhorar a minha intuição. Quanto mais defesa energética, maior a minha qualidade energética, menos intoxicações, menos presenças negativas, menos eu estou nublado. A gente acabou de falar sobre lucidez. Quando eu tenho defesa energética, eu não fico tão nublado, né? Eu não fico tão confuso. Eu tô vendo tudo claro. E aí eu começo a me conectar com energias melhores, maiores, salutares, mais consciência. Logo eu me conecto a meus amparadores, eu me conecto a consciências elevadas, a consciência de Deus, eu mesma em um outro estado de consciência. Quando eu me conecto a um outro estado de consciência mais elevado, posso chamar isso de Deus. E aí eu começo a ter intuições, né? De como que eu posso direcionar minha vida para ser mais útil, mais funcional, mais assistencial para mim e para os outros, né? Mais divertida, mais fácil. A intuição pode te fazer resolver um problema de uma forma muito mais rápida do que uma pessoa que está nublada, né? Uma pessoa que está confusa. Ela, às vezes, você já viu isso? Ou a gente mesmo, né? Às vezes a gente está confuso e a gente tenta resolver uma coisa de um jeito que a gente fica batendo a cabeça. Outro dia mesmo eu tava assim. De repente me veio uma clareza de como eu poderia resolver uma coisa prática, assim, sabe? Arrumar uma coisa. Como eu poderia arrumar aquilo que eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Não é possível que eu nunca pensei nisso. E é tudo uma questão de energia, de lucidez. Quando eu tô lúcida, eu tenho intuições de como resolver as coisas de forma mais rápida, eu facilito a minha vida. Então, intuição, certo? Esses são os 10 pontos que eu queria falar com você hoje. E no próximo vídeo, nós vamos entender como é que a gente faz autodefesa energética.
o que a gente precisa saber fazer, como a gente se dedica a isso e como a gente cresce em autodefesa energética. Quais as práticas, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.